E aí galera, beleza? Aqui que fala é o professor Peter. Vamos à nossa aula de hoje sobre dinâmica do movimento circular. Mas antes de começarmos a aula, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então vamos lá. Começando dinâmica no movimento circular, a gente pega primeiro pela parte de força centrípeta. O que seria uma força centrípeta? Seria resultante das forças em um movimento circular. É uma força voltada para o centro da circunferência. Então, nós temos, por exemplo, um globo da morte, na primeira figura, com 4 pontos distintos, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. O ponto A, a moto, por exemplo, ficaria de cabeça para baixo, no ponto B e D ficaria nas laterais, e no ponto C, na parte de baixo. Então, pegando o desenho do meio, eu tenho representado a força resultante, no caso, a força centrípeta nesses 4 pontos. Então, no ponto A, a força centrípeta voltada para o centro da circunferência seria vertical para baixo. No ponto B, ela seria horizontal para a direita. No ponto C, seria vertical para cima. E no ponto D, seria horizontal para a esquerda. Então, em todos esses pontos, a resultante das forças, que seria a força centrípeta, voltada para o centro da circunferência. Agora, olhando a terceira figura, eu posso, além de colocar a força centrípeta, colocar as outras forças atuantes no objeto, no caso, na moto. Então, no ponto A, em que ela se encontra de cabeça para baixo, eu teria a força-peso, que seria vertical para baixo, e a força normal de reação ao apoio, que seria uma força do apoio aplicada sobre a moto, que também, nesse caso, seria vertical para baixo. No ponto B, eu teria a força-peso vertical para baixo, e a força normal seria horizontal para a direita, que seria a força do apoio sobre a moto. No ponto C, a força normal de reação ao apoio seria vertical para cima e a força-peso vertical para baixo. E no ponto D, a força normal de reação ao apoio, que é a força que o apoio exerce na moto, seria horizontal para a esquerda e a força-peso vertical para baixo. Agora podemos representar essas forças, sempre tirar esses pontos aí do globo da morte e olhar detalhadamente cada ponto. Então, ponto A seria essa figura aí, a primeira figura à esquerda. Eu teria a moto de cabeça para baixo. Então, que forças que são aplicadas nessa moto? Seria a força-peso e a força normal de reação ao apoio, onde a força centrípeta seria resultante dessas forças. Então, eu posso falar que a força centrípeta é a força-peso mais a força normal, porque as duas forças estão no mesmo sentido, são verticais e para baixo, então seria só somar. Agora, no caso do ponto B, em que a moto está na lateral, eu teria a força normal voltada para o centro da circunferência e a força centrípeta também voltada para o centro da circunferência. A força-peso seria vertical para baixo. Então, nesse caso, eu poderia afirmar que a força centrípeta é igual à força normal de reação ao apoio. No ponto C, em que a moto se encontra na parte de baixo, eu tenho a força normal de reação ao apoio, que seria vertical para cima, e a força-peso, que seria vertical para baixo. Então, sentidos opostos. Então, eu posso falar que a resultante das forças, que seria a força centrípeta, é igual à força normal menos a força-peso. E no ponto D, que a moto também se encontra na lateral, tem a força normal horizontal para a esquerda, eu poderia falar que a força centrípeta é igual à força normal. E como que eu posso calcular essa força centrípeta? Pela segunda lei de Newton, eu sei que resultante das forças é o produto da massa vezes a aceleração. E eu sei que em movimento circular, a aceleração que eu posso ter é a aceleração centrípeta, isso por uma velocidade constante. Então, a aceleração centrípeta seria a velocidade ao quadrado sobre o raio da circunferência. Então, substituindo no lugar do A, da segunda lei de Newton, a aceleração centrípeta, eu teria a fórmula da força centrípeta, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio da circunferência. Massa em quilos, velocidade em metros por segundo, raio em metros, para que eu tenha a força centrípeta dada em newtons. E se eu tiver uma lombada, um carro descendo nessa lombada e subindo ali, como que eu posso encontrar a força centrípeta? Como que eu posso encontrar a resultante das forças atuantes? Então, primeiro ali no ponto A, o carro está lá embaixo, aquela depressão ali embaixo. Eu posso afirmar que a força centrípeta é igual à força normal menos a força-peso. Por quê?
porque as duas têm sentidos opostos, e a força normal vem primeiro, que ela está no mesmo sentido da centrípeta. A centrípeta está voltada para o centro da circunferência, e a força normal é a força do apoio sobre o objeto, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, a força normal é voltada para cima e o peso é vertical para baixo. Então, por isso que a força centrípeta é igual à força normal menos a força peso. Agora, no caso lá de cima, eu tenho a força normal, também vertical para cima, porque é a força do apoio sobre o objeto, sobre o carro, a força peso vertical para baixo e a centrípeta vertical para baixo, porque ela é voltada para o centro da circunferência. Então, nesse caso, como o peso está no mesmo sentido da centrípeta, eu posso afirmar que a resultante das forças, que é a força centrípeta, é igual à força peso menos a força normal de reação ao apoio. Agora, como que eu posso calcular a velocidade mínima para uma moto, por exemplo, efetuar um looping em um globo da morte? Efetuar um looping, claro, sem cair. Para o cálculo dessa velocidade mínima, eu suponho sempre que o objeto vá cair. Supondo que ele vá cair, a força normal de reação ao apoio é igual a zero. Então, é só colocar que a força normal de reação ao apoio vale zero. Sendo que a força centrípeta seria igual à força peso mais a normal, sobra que força centrípeta é igual a força peso. Força centrípeta é dada por massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. E a força peso é dada pela massa vezes a gravidade. Corto as massas, multiplicando no cruzado, eu tenho que a velocidade ao quadrado é igual ao raio da circunferência vezes a gravidade. Ou seja, a velocidade mínima para se efetuar o looping é dada pela raiz quadrada do raio da circunferência do globo da morte vezes a gravidade. Então não depende da massa do objeto, depende apenas do raio do globo da morte, da circunferência em si, e da gravidade, para o cálculo da velocidade mínima para o objeto conseguir efetuar o looping. E agora a velocidade máxima para efetuar uma curva. A curva ali, eu tenho que a força centrípeta é voltada para o centro da circunferência. E tenho também, devido à rugosidade do asfalto, por exemplo, o atrito, teria uma força de atrito também voltada para o centro. Então eu posso afirmar que a força centrípeta é igual à força de atrito. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. E força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal de reação ao apoio. Então, mv ao quadrado sobre r é igual a μ vezes m vezes g. Por que m vezes g? Porque a força normal de reação ao apoio é igual à força peso. Peso é m vezes g. Peso é massa vezes a gravidade. Posso cortar as massas. Tenho que v ao quadrado sobre r é igual a μ vezes o g. Multiplicando o cruzado, tenho que a velocidade ao quadrado é igual ao coeficiente de atrito, que é o μ, vezes o raio da curva, vezes a gravidade. Logo, a velocidade máxima para efetuar uma curva é dada pela raiz quadrada do coeficiente de atrito, vezes o raio dessa curva, vezes a gravidade. Ou seja, não depende da massa do objeto. Nesse caso, a velocidade máxima para efetuar a curva depende apenas do coeficiente de atrito, do raio e da gravidade. Vamos aos exercícios agora. Um carro de 1000 kg de massa entra a 30 metros por segundo em uma curva de raio igual a 300 metros, contida em uma superfície horizontal. Determine o módulo do coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e o asfalto, para que esse veículo não derrape. Então, a curva, velocidade máxima, é igual a raiz quadrada do coeficiente de atrito vezes o raio da curva vezes a gravidade. A velocidade é 30. Raiz quadrada do μ vezes o raio, que é 300 metros, vezes a gravidade, que é 10. Para tirar essa raiz quadrada, eu posso levar os dois membros ao quadrado. Então fica 30 ao quadrado igual a raiz de μ vezes 300 vezes 10 ao quadrado. Posso cortar o quadrado do segundo membro com a raiz quadrada. 30 ao quadrado é 900. E ali dentro da raiz fica 3.000 vezes o μ. Como eu cortei as raiz com o quadrado, fica só 3.000 vezes o μ. Corto os dois zeros com os dois zeros. μ é igual a 9 dividido por 30. 9 dividido por 30, 0,3. Alternativa C. 0,3 é o coeficiente de atrito. Agora, um carro de Fórmula 1 com massa de 800 kg
entra numa curva de raio 50 metros, com velocidade constante de 144 km por hora. Supondo não haver escorregamento lateral do carro e desprezando o atrito, calcule a força centrípeta. Então, primeira coisa, como é força e é dada em newtons, a velocidade tem que ser em metros por segundo. Então, eu divido 144 por 3,6, porque para passar de km por hora para metros por segundo é só dividir por 3,6. 144 dividido por 3,6, 40 metros por segundo. Logo, força centrípeta é massa velocidade ao quadrado sobre o raio. Massa é 800. Velocidade é 40 ao quadrado dividido pelo raio, que é 50 metros. Posso cortar um zero com um zero. Fica 80 vezes 40 ao quadrado, que é 1.600, dividido por 5. 80 vezes 1.600 dividido por 5, 25.600 newtons. Alternativa B. Próximo exercício. A figura abaixo mostra um carro cuja massa é de 1.000 kg, passando pelo ponto mais baixo de uma pista circular cujo raio é de 100 metros, com uma velocidade de 30 metros por segundo. Determine a força que a pista faz sobre o carro nesse ponto. Use gravidade igual a 10. Então, ele quer a força que a pista exerce no carro, ou seja, ele quer a força normal de reação ao apoio. Então, primeira coisa, encontra a força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. A massa é 1.000, velocidade é 30 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 100. Corto dois zeros com dois zeros, fica 10 vezes 30 ao quadrado. 30 ao quadrado é 900. 900 vezes 10, 9.000 newtons. Então, esta é a força centrípeta. A força-peso é dado pela massa vezes a gravidade. Massa é 1.000, gravidade é 10, peso 10.000 newtons. Então, utilizo ali resultante. A resultante seria o quê? Olhando a figura, seria a força centrípeta igual a força normal menos o peso. Centrípeta é 9.000, então 9.000 é igual a normal menos 10.000. Passo menos 10.000 para o primeiro membro e inverte o sinal. Então fica 10.000 mais 9.000. Logo, a força normal de reação no apoio vale 19.000 newtons. Então é isso. Espero que tenham entendido força centrípeta, né, a dinâmica do movimento circular, com umas fórmulas, fórmula de força centrípeta, que seria no caso a principal, que seria a resultante dessas forças, fórmula de velocidade mínima para efetuar um loop, velocidade máxima para fazer uma curva sem derrapar. Qualquer dúvida, assistam de novo esta aula, dê um like lá nesse vídeo quem gostou e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então, até a nossa próxima aula.